Bom, essa é a aula de exercícios, então, do capítulo 5, capítulo do oscilador harmônico, e eu vou começar, então, fazendo o primeiro problema do capítulo 5, que é o seguinte, né? Você tem uma partícula de massa m, um potencial harmônico de frequência ômega, e o estado inicial da partícula, em t igual a zero, é dado dessa forma. Soma de n igual a zero até infinito, onde esses φn são os autoestados do hamiltoniano, do oscilador harmônico, com autovalores h cortado ômega, n mais n. Então, a primeira pergunta é a seguinte: qual que é a probabilidade de que uma medida da energia desse oscilador harmônico feita num tempo arbitrário t maior do que zero, vai dar um resultado maior do que 2h cortado ômega? Então, vamos escrever isso aqui. Qual que é a probabilidade de nós medirmos a energia em um instante t e ela der um valor maior do que 2h cortado ômega? Então, por isso a gente precisa primeiro escrever a função de onda no instante t, como ela já está expressa na base de autofunções do hamiltoniano. A gente sabe como fazer isso, é só acrescentar aqui as fases φn. Como as energias têm essa forma, né? Então, enfim, os coeficientes estão dados aqui. Então, qual que é a probabilidade de energia ser maior do que 2h cortado ômega? Então, as energias possíveis do oscilador harmônico é h cortado ômega sobre 2, certo? Quando n igual a zero. 3h cortado ômega sobre 2 para n igual a 1. 5h cortado ômega sobre 2, etc. Então, isso aqui corresponde a n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, etc. Então, só essas duas primeiras energias, estado fundamental e n igual a 1, são menores do que 2h cortado ômega. Essa aqui já é 2,5 de h cortado ômega. Então, essa probabilidade que a gente está buscando, ela vai ser, né, a probabilidade de eu estar em estados acima de n igual a 2. Né? Então, a gente vai pegar módulo quadrado do coeficiente, que multiplica o autoestado, e somar isso aqui de n igual a 2 em diante. Certo? Aí a gente vai ter as probabilidades de você estar medindo energia maior do que 2h cortado ômega. Essas fases aqui não importam, né? Elas saem do módulo quadrado. Então, isso aqui dá soma de 2 a infinito e cn ao quadrado. Eu estou supondo que a função de onda está normalizada, né? Então, a soma do módulo quadrado do cn de 0 a infinito é 1. Então, o que eu posso fazer para escrever isso aqui de um jeito mais simpático é eu incluo aqui os termos n igual a 0 e n igual a 1 também e subtraio isso que eu acabei de acrescentar. Certo? Essa soma é 1 pela normalização. Então, essa probabilidade é 1 menos a probabilidade dele estar nos estados 0, 1. Certo? Então, João, você chegou agora há pouco, eu comecei a resolver, então, o problema 1 do capítulo 5. Já fiz aqui a letra A, que então é dado um estado oscilador harmônico, é pedida a probabilidade de uma medida de energia da maior do que 2h cortado ômega. Então, essa probabilidade é a probabilidade de eu medir qualquer coisa, menos o n igual a 0 e o n igual a 1. Então, está aqui o resultado. No segundo item dessa mesma pergunta, é perguntar o seguinte: se P for igual a 0, se essa probabilidade for igual a 0, quem são os coeficientes não nulos, quem são os coeficientes CN que são não nulos?
Então, a pergunta é o seguinte: supondo que essa probabilidade é nula, então a probabilidade de você medir qualquer coisa acima de 2H cortado ômega é zero. Então, isso quer dizer que você só pode medir meio de H cortado ômega ou 3 meios de H cortado ômega, né? Então, nesse caso, os únicos coeficientes que podem ser não nulos é o C0 e o C1. Todos os outros têm que ser nulos de 2 em diante, tá? Porque senão você teria uma chance de medir uma energia acima de 2H cortado ômega. Tá? Então, muito bem. Aí no item A. No item B. Daqui para frente, vamos assumir apenas que C0 e C1 são diferentes de zero, que é esse caso que a gente acabou de colocar aqui. Escreva a condição de normalização para que sig zero, o valor médio de energia em termos de C0 e de C1. Então, vamos fazer isso aqui por partes. Então, supondo que a gente só tem C0 e C1 diferente de zero, então a função de onda em T igual a zero, ela é simplesmente C0 φ0 mais C1 φ1, certo? A condição de normalização é que módulo de C0 ao quadrado mais módulo de C1 ao quadrado seja igual a 1. Então, ele pede para calcular primeiro o valor médio de energia em termos de C0 e C1. Então, quem que é o valor médio de H nesse estado aqui? Então, vai ser supondo essa condição de normalização, a gente vai calcular, então, sig 0, H, sig 0, esse é o valor médio. Então, vai ficar C0 estrela, φ0, mais C1 estrela, φ1, H aplicado em sig 0. Tá? Eu vou aplicar o H já imediatamente aqui. Então, vai ficar C0, H aplicado em φ0 é H cortado ômega sobre 2 φ0, certo? Que é o seu alto valor. H aplicado em φ1 é 3 meios de H cortado ômega φ1. Φ0 e φ1 são ortogonais, né? Então esse termo com esse aqui vai dar módulo de C0 ao quadrado vezes H cortado ômega sobre 2. Esse com esse vai dar 3 meios de H cortado ômega módulo de C1 ao quadrado. Tá? Então esse é o valor esperado de H nesse estado. Nesse mesmo item ainda, ele pergunta que se você der uma informação adicional que o valor médio de H vale exatamente H cortado ômega, calcule o módulo quadrado de C0 e de C1. Então, se o valor médio de H é igual a H cortado ômega, então o que a gente pode fazer? Então, nós mostramos que ele tem essa forma, né? Vou colocar um H cortado ômega aqui em evidência. Então, isso aqui é módulo de C0 ao quadrado sobre 2, mais 3 módulo de C1 ao quadrado sobre 2. Então, se isso aqui é H cortado ômega, esse cara todo aqui tem que ser igual a 1. Então, 1 meio de C0 ao quadrado mais 3C1 ao quadrado tem que ser igual a 1. Além disso, a gente tem a condição de normalização. Né? Módulo de C0 ao quadrado mais módulo de C1 ao quadrado igual a 1. Então, daqui eu posso tirar, sei lá, o módulo de C1 ao quadrado, como sendo 1 menos o módulo de C0 ao quadrado, e jogar aqui dentro e calcular o C0. Então, vamos ver, eu vou passar esse meio para o lado de lá, então vai ficar módulo de C0 ao quadrado, mais 3 vezes o módulo de C1 ao quadrado, que a gente substitui por 1 menos módulo de C0 ao quadrado, isso igual a 2, certo? Passei o 2 para cá. Então, do lado de cá, eu tenho 1C0 ao quadrado menos 3C0 ao quadrado dá menos 2C0 ao quadrado.
Aqui eu tenho 2, passo 3 para o lado de lá, dá menos 1. Então, módulo de C0 ao quadrado igual a meio. Certo? Marca esses sinais de menos aí. Eu tenho que o módulo de C0 ao quadrado é igual a meio, e, portanto, o módulo de C1 ao quadrado também é igual a meio. Certo? Então, fixando o valor médio de energia, a gente consegue determinar o módulo desses coeficientes. O módulo de cada um deles é 1 sobre raiz de 2, mas a gente ainda não tem a fase. Tá? Então, aí tem o item C, que tem a ver com a determinação da fase. Pode me interromper se vocês quiserem, fiquem à vontade. Tá? Eu comecei logo perto da 1 hora, para não perder muito tempo, mas podem, por favor, ficar à vontade aí de me interromper. Então, o item C desse problema 1 é o seguinte. O vetor inicial psi de zero, ele está definido sempre a menos de uma fase global, né? É o que a gente já viu. Então, escolhendo escolhendo o C0 como sendo real e positivo, nós vamos fazer o seguinte, eu vou escolher o C0 como sendo real e positivo, e a gente vai escrever o C1 como sendo módulo de C1 vezes uma fase, θ1. Tá? Então, isso aqui fixa a fase global da função de onda, essa escolha, e aí o C1 pode ter uma fase θ1. Então, assumindo que o valor médio de H é H cortado ômega, como a gente já fez, e que o valor médio de X, então, além de assumir que o valor médio de H é H cortado ômega, o que resulta, né, que C0 vai valer 1 sobre raiz de 2, e módulo de C1 também vai valer 1 sobre raiz de 2, certo? É a conta que a gente já fez. Suponha também que o valor esperado da posição da partícula seja 1/2 de raiz quadrada de H cortado sobre M ômega. Então, com essa informação adicional, então, dando o valor médio da posição, calcule a fase θ1. Então, vamos ver como é que a gente faz isso. Então, o que é o valor médio de X? Ele é psi de zero, X, psi de zero. Certo? E aqui, novamente, o módulo desse coeficiente já é 1 sobre raiz de 2, né? Então, o psi de zero, Bra, é o φ0 mais E a menos I θ1, φ1, certo? O módulo já está aqui fora. Então, como é que a gente faz para calcular o operador X? A gente tem que lembrar que o operador X ele é escrito em termos de A e A+. Eu vou copiar a expressão aqui. Ele é raiz quadrada de H cortado sobre M ômega, A mais A+. Tá? E, além disso, a gente sabe como que os operadores A e A+, atuam nesses autoestados do oscilador harmônico. Né? Vou pegar aqui os coeficientes direitinho para a gente ver. Eu sei o seguinte, que vou colocar... Onde é que eu coloco? Eu vou colocar aqui embaixo, para não ficar no meio da conta. Eu sei o seguinte, que A+, aplicado no autoestado φn, ele aumenta o índice do φ, né, o operador de criação. Tem uma constante de normalização aqui, que, na verdade, nós vamos deduzir isso aqui na aula que vem. Eu já vou usar esse resultado. Isso aqui dá o raiz de n mais 1, φn mais 1. Né? A gente viu que ele é proporcional ao φn mais 1, mas a gente não calculou a constante de normalização. E A menos aplicado em φn é proporcional ao φn menos 1, e a constante de normalização é raiz de n. Tá? Então, essas constantes nós vamos ver na aula que vem. Eu já vou usar aqui os resultados para a gente poder terminar o problema. Então, está aqui, né? Então, escrevi aqui o φ de zero. Vou escrever o operador x agora. Então, tem essa constante. Professor, Diga. mas o φn, ele não é um autovetor do A, né?
Não é. Tanto é que você muda o estado, né? Você aplica A mais no φn, ele gera o próximo φn, o φn mais 1. Aplica o A, não tem mesmo. Aplica o A, ele gera o n menos 1. Então, ele não dá um estado proporcional a ele mesmo, né? Muda o estado. Então, não é autovetor. Mas, de qualquer forma, a aplicação nele é que a gente chama desses operadores escada, né? Você sobe um degrau ou desce um degrau conforme aplica o A mais ou o A. Então, embora não seja um autoestado, a gente sabe como que ele atua nesses vetores, né? E é isso que a gente vai usar aqui. Então, a gente escreve aqui o operador x e aqui eu escrevo o estado de novo. Φ0 vai ter um outro raiz de 2, né, desses coeficientes que vai juntar com esse raiz de 2 e aqui vai dar 1/2. Eu vou substituir um raiz de 2 do Bra e um raiz de 2 do Ket. Então, aqui mais e aí θ 1 φ1. Certo? Então, Φ0, x, φ1. Então, agora a gente sabe aplicar os operadores aqui. Então, vamos ver o que dá. 1/2. Então, essa raiz aqui eu vou passar para cá também. Por enquanto, eu vou deixar o Bra escrito aqui. Fim. E vamos ver, então, o que dá a atuação de A e A mais nesses operadores. Então, vamos primeiro aplicar o A em Φ0 e aplicar o A em Φ1. Né? Vão dar 4 termos aqui. A aplicado em Φ0 é 0, certo? Essa é a condição que define o estado fundamental. Você não consegue abaixar o índice além de 0. Né? Então, esse aplicado nesse dá 0. A aplicado em Φ1, o que vai dar? Então, vamos nessa relação aqui. Ó. Quando o n igual a 1, A aplicado em Φ1 é raiz de 1, que é 1, Φ0. Então, A aplicado em 1 é o próprio Φ0. Então, esse com esse dá 0, esse com esse então dá o E aí, θ1, Φ0. Ele abaixou o índice do Φ1, deu o Φ0. O A mais agora. A mais aplicado em Φ0, o que dá? A gente vem aqui embaixo. N igual a 0 de novo. Então, a mais aplicado em Φ0, novamente dá uma raiz de 1, vezes o Φ1. Então, a mais aplicada em Φ0 dá o Φ1. Então, esse cara aqui dá um estado Φ1. A mais aplicada em Φ1, o que vai dar? Já vou escrever o E aí, θ1 aqui. A mais aplicada em Φ1, a gente volta aqui também. Põe N igual a 1 agora. Então, a mais aplicada em Φ1 vai dar uma raiz de 2 Φ2. Certo? Então, essa é a aplicação dos operadores. Dariam 4 termos, mas o A aplicado em Φ0 dá 0, então ele não entra, dão esses 3 termos. Esses caras são todos ortogonais, né? Esses estados são ortogonais. Então, agora a gente tem 1 sobre raiz de 2, H cortado sobre M ômega. Então, vamos ver o que sobra aqui. Então, esse Φ0 só dá com Φ0 aqui, porque é ortogonal ao Φ1 e ao Φ2. Então, sobra E aí, θ1. E pronto. O Φ1, novamente, é ortogonal ao Φ0, é ortogonal ao Φ2, só é Φ1 com Φ1 que dá 1. Então, fica mais E a menos I θ1. E isso com esse meio aqui embaixo é um cosseno. Cosseno de θ1. Então, esse é o valor médio de x. Como ele afirma, então, para a gente que o valor médio de x é um meio dessa raiz, então, com isso, a gente determina quem é o θ1. Então, como isso aqui tem que ser um meio dessa raiz, essa é a informação que é dada, então, cosseno de θ1 é 1 meio, né? E θ1, o que dá cosseno de meio? Π sobre 4, né? 60 graus, não é isso? Deixa eu ver aqui por que deu 1 sobre raiz de 2. Deixa eu só ver aqui. Espera um pouquinho só, eu esqueci um fator. Espera um pouquinho. O x
O operador x tem um 2 aqui, ó. Eu esqueci um 2 aqui. Deixa eu corrigir. Ó. A definição do x tem um 2 aqui embaixo. Deixa eu só conferir para ver se é isso mesmo, para que eu não me perca aqui. É isso mesmo. O x tem um raiz de 2. Então, deixa eu só corrigir esse raiz de 2. Ele entra aqui. Entra aqui. Entra aqui. Então, tem um raiz de 2 faltando nesses caras aqui. Então, pronto. Então, agora, a informação que é dada, então, é que isso é 1/2 da raiz. Então, o cosseno de θ1 tem que ser 1 sobre raiz de 2. É isso. Para que isso seja igual a isso, cosseno de θ1 é 1 sobre raiz de 2, e aí sim, θ1, então, é π sobre 4, é 45 graus. Então, com isso aí, com essas duas informações, então, o valor médio de H igual a H cortado ômega e o valor médio de X, a gente consegue determinar, então, o módulo dos coeficientes e a sua fase relativa. Né? A gente fixou o C0 como sendo real, e aí, então, a fase fica só no C1 e dá π sobre 4. Tudo bem? Eu ainda tenho dúvidas sobre o operador x. Ele não tem uma forma? Então, o operador x. Então, como que a gente chegou nisso aqui, né? Você vê que logo no começo dessa solução do oscilador harmônico, a gente começa com a newtoniana do oscilador harmônico e a gente define essas variáveis A e A+, em termos de x e p. Então, essa variável A, ela é raiz de... como é que é? Deixa eu pegar a expressão correta aqui, porque tem essas constantes na frente para eu não pegar errado. Raiz de m ômega sobre 2h cortado, x, mais i, raiz de 2mh cortado ômega, p, certo? E o A+ é o complexo, é o conjugado hermitiano, deixa eu fazer isso aqui direito, é o conjugado hermitiano disso aqui. Então, a gente define esses operadores A e A+ desse jeito, e o que eu estou fazendo com aquele x é invertendo essa relação. Então, A+ é isso aqui. Então, se eu inverter essas relações, eu escrevo x e p em termos de A e A+. Então, se a gente somar esses dois caras aqui, o p cancela e sai aquela expressão do x. A raiz de... como é que é? Vai ficar um 2 aqui, h cortado, deixa eu copiar que é mais fácil para não perder as condições. H cortado sobre 2m ômega, é isso mesmo, sobre 2m ômega, A mais A mais. Isso aqui é uma expressão do operador x em termos dos operadores A e A mais. Por que é útil escrever assim? Porque a gente sabe como que os operadores A e A mais atuam nos autoestados do oscilador harmônico. O A mais sobe um nível, o A menos desce um nível. Tá? Então, com isso, a gente consegue aplicar esses caras aqui. Tá claro ou ainda tá confuso? Então, você pode escrever o operador x como essa combinação dos A's só nos problemas de oscilador harmônico, né? Isso. Na verdade, você pode fazer isso sempre, né? Definindo o A e A mais assim, você soma e dá o A. Só que só é útil nos problemas de oscilador harmônico, justamente porque a gente só sabe aplicar o A e A mais nas autofunções do oscilador, né? Então, se for uma função de onda diferente, você não sabe o que fazer com A e A mais. Então, eles são úteis para o oscilador harmônico. Nós vamos ver na próxima semana, a gente vai começar a ver momento angular. Lá também vai ter uma coisa muito parecida. A gente vai ter 3 operadores de momento angular, Lx, Ly e Lz, e a gente vai definir L mais e L menos como sendo Lx mais ou menos ILY. E eles vão ter um papel similar ao A e A mais. Então, são truques que a gente faz para facilitar, né, a obtenção do espectro, das autofunções. Mas o A e A+, de fato, ele é para o oscilador harmônico. Tá?
Tá? Então, deixa eu ver uma coisa aqui. Tem mais um item nesse problema, mas eu acho que eu vou deixar como para vocês fazerem, para pegar um problema, fazer mais um diferente. O item D desse problema 1 pede para fazer basicamente a mesma coisa para o psi de t, em vez de fazer para o psi de 0. Tá? Então, né, faz essa mesma conta que a gente fez para o x médio, aqui, considerando o psi de t. Né? Então, colocando as fases de energia em cada um dos coeficientes e refazendo a conta. Então, em vez de fazer esse item, deixa eu pular para o problema 3. Para a gente fazer um problema um pouco diferente. Então, o problema 3, ele é o seguinte, deixa eu... Assim, suponha que você tenha duas partículas de massa m num potencial harmônico de frequência ômega, e essas partículas são não interagentes. Tá? Duas partículas, dois osciladores harmônicos independentes. Tá? Então, a ideia então é a seguinte, eu tenho uma hamiltoniana, que é partícula 1, então ela tem o seu momento, e ela está sujeita a esse potencial harmônico, então P1 e x1 são suas coordenadas e seu momento, e eu tenho a partícula 2, que também tem o seu momento e a sua energia potencial, e não tem nenhum tipo de interação entre elas, não tem nenhum termo que acople os índices 1 e 2. Então, a gente pode chamar essa hamiltoniana aqui de H1, certo? É um oscilador harmônico na partícula 1, e isso aqui é um oscilador harmônico na partícula 2. Tá? Então, quem são, então, dado que a gente sabe resolver uma partícula no oscilador harmônico, como é que a gente resolve duas partículas não interagentes? Então, a solução é muito simples, né? Então, nós vamos chamar a solução desse problema, deixa eu ver e dar uma anotação aqui, de φ, então, N1, N2. Então, eu vou ter dois números quânticos, um para representar em qual estado quantizado a partícula 1 está, e o outro para representar em qual estado a partícula 2 está. E esse estado é simplesmente o produto, né? O produto tensorial das duas funções de onda, φn1, φn2. Então, essa aqui é a função de onda da partícula 1, essa aqui é a função de onda da partícula 2. Então, eu não estou elaborando muito nessa coisa do produto tensorial, mas é aquela coisa, o H1, né, um operador que atua nesse espaço, então a gente está meio que dobrando o espaço, né, para acomodar a partícula 1 e a partícula 2. Então, o operador H1, que é um operador que atua na partícula 1, a gente deve pensar nesse operador como sendo um cara que atua nesse primeiro subespaço e é a identidade no subespaço 2. Tá? E não faz nada no subespaço 2. Mesma coisa para a hamiltoniana 2. Né? A hamiltoniana 2 ela não faz nada no subespaço 1. E ela atua no subespaço 2. É a mesma coisa que tem uma partícula em uma dimensão, a gente passa para o plano, em vez de ter só x, tem x e y, né? E tem que descrever as duas dimensões. Então, muito bem. A hamiltoniana, então, é essa soma, H1 mais H2. Então, a gente sempre pensa nesse H1 e H2 dessa forma aqui, mas a gente não escreve. Né? E o que a gente sabe é que o H1, então, esses φn1 são autoestados de H1, com autovalores N1 mais meio, e o H2 são autoestados da partícula 2, N2 mais meio. Tá? Então, se eu aplicar o operador H no estado N1, N2, o que eu vou obter? Então, eu tenho aqui H1 mais H2 aplicado no estado, φn1, N2. Então, isso aqui dá H1 aplicado em φn1, N2,
mais H2. E quem que é H1 aplicado aqui? Então, H1 aplicado aqui, ele atua, né, na sua partícula 1, sai o seu nível de energia e ele não faz nada na partícula 2. Né? Então, isso aqui fica H cortado ômega N1 mais meio, porque ele atuou no φ de N1 e saiu o seu alto valor, e fica aqui φ N1, N2. Certo? Ele atua no φ de N1. Opa, faltou o φ aqui, né? Faltou o estado aqui. φ de N2. Então, ele atua no φ de N1, sai o alto valor vezes a própria função, que está grudado no φ de N2, é o próprio φ. E aqui, mesma coisa. O H2 atua no φ de N2. Tá, então, o alto valor, você põe esse φ de N1 N2 em evidência, e quem fica o alto valor de H? Fica N1 mais N2 mais 1. Certo? Você põe tudo em evidência, soma esses caras. Então, olha só, quando você tem um hamiltoniano que é uma soma de termos independentes, né? H1 mais H2, a função de onda é o produto das funções de onda, mas as energias são a soma das energias. Certo? Você soma, então, esse é o espectro do operador H, representando duas partículas nesse potencial harmônico. Então, muito bem. Vejam, então, que, primeiro, uma das coisas que eles perguntam é que se H, o operador H, forma um conjunto completo de observáveis que comutam. E a resposta é não, né? Porque existem degenerescências aqui. Né? Vamos olhar as degenerescências, que também é uma parte da pergunta. Então, deixa eu escrever de novo aqui os níveis de energia. Então, os níveis de energia são H cortado ômega, N1 mais N2 mais 1. Tá? Eles estão associados aos estados φ, N1 e N2. Então, por exemplo, o que é o estado fundamental? É quando N1 e N2 são iguais a zero. Né? Então, eu tenho o estado fundamental φ0, 0, as duas partículas em estado fundamental, e a energia desse sistema é H cortado ômega. O primeiro estado excitado, a gente tem quando N1 é 1 e N2 é 0, ou quando N1 é 0 e N2 é 1. Então, eu posso ter tanto o φ 1, 0, quanto o φ 0, 1, que são estados diferentes, né? A partícula 1 está no estado 1, a partícula 2 no fundamental, ou vice-versa, mas a energia desses dois estados é 2H cortado ômega. Então, isso aqui eu tenho uma degenerescência 2. Então, aqui a degenerescência do estado fundamental é 1, é não degenerado. A degenerescência do primeiro estado excitado é 2. Se a gente olhar o segundo estado excitado, a gente vê que é quando essa soma vale 3. Então, eu posso ter os seguintes estados. Deixa eu escrever aqui que é mais fácil. Eu posso ter o 2, 0, eu posso ter o 1, 1, e eu posso ter o 0, 2. Então, todos esses caras, né, N1 mais N2 dá 2. Então, a energia desses estados é 3H cortado ômega, e a degenerescência deles é 3. Certo? Então, a gente pode generalizar isso aqui quando a energia for igual a H cortado ômega K mais 1, ou seja, quando N1 mais N2 for igual a K, qual que é a degenerescência desse alto valor aqui? Então, você tem, você pode ter o φ1 igual a K e o φ2 igual a 0, esse aqui igual a K menos 1 e o outro 1, K menos 2, 2, até 0K.
e você tem exatamente K mais 1 estados desses, né? Você tem a conta per segundo isso, tem 0, 1, 2 até K. Então, tem K mais 1 estados degenerados com essa energia aqui. Tá, então, esses caras tem uma degenerescência que vai crescendo linearmente conforme você avança aqui nos estados. E, portanto, você simplesmente dá o valor da energia, não fixa o estado. Então, H não forma um conjunto completo de observáveis que comutam. No entanto, o par H1, H2, essa dupla de operadores, eles formam um conjunto completo de observáveis que comutam, porque dar os autovalores de H1 e de H2 é a mesma coisa que eu dar o N1 e o N2. E isso fixa o estado totalmente. Tá? Se eu der quem é o N1 e quem é o N2, eu fixei o estado direitinho. Tá? Então, uma das coisas que o problema pede é para a gente escrever a relação de ortogonalidade entre esses estados. Então, qual que é a relação de ortogonalidade? É essa daqui. Eles têm dois índices. Então, φ N1' N2' com φ N1 N2, isso aqui é uma delta N1 N1', delta N2 N2'. Então, basta que se o N1 for diferente do N1', isso aqui já dá zero. Tá? Então, para que não dê zero, o N1 e o N2 tem que ser igual a N1' e N2, tem que ser o mesmo estado, né? Senão eles são ortogonais. E a outra coisa que ele pede é a relação de completeza, né? A relação de fecho. Então, a relação de fecho é essa daqui. A gente faz esses operadores, soma de N1 e N2 de 0 a infinito. Isso aqui é o operador identidade, onde essa identidade é uma identidade no espaço produto já, né? No espaço tensorial das duas partículas. Tá? Então, é uma extensão natural de uma para duas partículas, que nem a gente vai de x para x e y. Tudo bem? Está clara essa construção aqui? Sim. Legal, então vamos lá. Então, o problema faz o seguinte, o item C. Considera que no tempo zero, a gente tem o seguinte estado do sistema. Então, o item C, a gente tem um estado que é assim, é um meio de φ00 mais φ01 mais φ10 mais φ11. Esse é o estado em tempo zero. Então, a pergunta é a seguinte, que resultados podem ser encontrados e com quais probabilidades se a gente medir nesse instante t igual a zero a energia total do sistema, a energia da partícula 1, a posição ou a velocidade da partícula 1. Tá, então, vamos lá. Então, vamos ver primeiro a energia total. Então, que resultados podem ser encontrados e com quais probabilidades? Então, para responder essa pergunta, a gente deve expandir o estado inicial na base de autoestados do Hamiltoniano, que já está feito, e agora a gente tem que ver, então, qual que é a energia de cada um dessas componentes aqui do estado. Então, o φ00, a energia desse autoestado é H cortado ômega, né? Vamos voltar aqui. Certo? Quando eu tenho 0, 0, dá 1H cortado ômega. Quando um deles for 1, dá 2H cortado ômega, e quando os dois forem 1, dá 3H cortado ômega. Então, esse cara aqui, eles têm essas energias, esse aqui 3H cortado ômega. Então, quais são os valores que podem ser obtidos? H cortado ômega, 2H cortado ômega ou 3H cortado ômega. Então, a probabilidade de obter H cortado ômega
é o módulo quadrado do coeficiente do φ00, que é 1/4. A probabilidade de eu obter 2H cortado ômega são esses dois caras, né? Então, é 1/4 mais 1/4, que dá 1/2. E a probabilidade do 3H cortado ômega é 1/4 também. Então, para esse estado, essas são as únicas energias possíveis e as suas probabilidades. Muito bem. A segunda pergunta é o que acontece se eu medir a energia da partícula 1 e não a energia total do sistema. Então, eu vou escrever aqui de vermelho e eu escrevo depois na próxima página. Então, qual que é a energia da partícula 1 correspondente a cada uma dessas componentes? Então, a partícula 1 aqui está no estado fundamental. Então, a energia dela é H cortado ômega sobre 2. Aqui, idem, estado fundamental. Aqui eu estou no primeiro estado excitado. E aqui também. Certo? Então, se eu medir a energia da partícula 1, eu posso obter ou H cortado ômega sobre 2 ou 3 meios H cortado ômega. As probabilidades vão ser 1/4 mais 1/4, que é meio, 1/4 mais 1/4, que é meio. Então, dá para fazer aqui mesmo. Energia da partícula 1. Nós vamos ter ou H cortado ômega sobre 2, com probabilidade meio, ou 3H cortado ômega sobre 2, com probabilidade meio. Quando a gente pensa na partícula 1, o segundo índice, né, que é da partícula 2, é tipo uma degenerescência. Né? Então, a gente soma sobre o índice 2, que é um índice que não importa, a gente só está medindo a partícula 1. E a posição? Né? Então, se a gente medir a posição da partícula 1, como é que a gente faz isso? Então, deixa eu mudar de página agora. Então, olha só, a função de onda em t igual a 0 dessa partícula é x1, x2, psi0, certo? E eu tenho, então, a função de onda escrita lá, eu vou escrever aqui. Então, é um meio do psi00. Então, ó, é φ0 de x1, φ0 de x2, certo? O estado fundamental da partícula 1, estado fundamental da partícula 2, mais, próximo termo, 0 da partícula 1, 1 da partícula 2. φ0 de x1, φ1 de x2, mais o contrário, φ1 de x1, φ0 de x2, mais, ver se cabe aqui, φ1 de x1, φ1 de x2. Certo? Então, esse é o estado na representação de coordenadas. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer a distribuição de probabilidade da partícula 1. Eu vou escrever assim, ρ de x1, a densidade de probabilidade de eu encontrar a partícula 1 em x1. Então, quem que é esse cara? Eu vou pegar módulo da função de onda e eu vou integrar isso aqui sobre todo x2, que não me interessa. Certo? Então, eu quero saber onde é que está a partícula 1, independente de onde esteja a partícula 2, dado que o psi é esse negócio gigante aqui. Né? Então, como é que a gente vai fazer essa conta aqui? Eu tenho que pegar isso, vezes o seu complexo conjugado, e integrar. Vamos ver se eu consigo escrever isso aqui. Então, tem um meio aqui, vai ter um quarto, certo? Um meio de cada um deles. A integral em dx2. E aqui vão ficar esses termos todos. Deixa eu ver se eu consigo escrever isso de um jeito um pouco mais
compacto, eu vou colocar aqui, ó, o índice da função de onda, e se é x1 ou x2, eu vou colocar aqui em cima. Tá? Então, φ0 de x1, φ0 de x2, mais φ01, φ12, mais φ02. Deixa eu colocar na mesma ordem, para ficar mais fácil a gente ver. O terceiro termo é φ1, 1, φ0 para a partícula 2, e aqui φ1, 1, φ1, 2. Então, tudo isso aqui vai entrar estrela, né, complexo conjugado, vezes esse cara de novo aqui. φ01, φ02, φ01, φ12, φ11, φ02, φ1, φ2. Então, vamos lá. Esses termos aqui, nós vamos integrar em x2. Né? Então, vamos pegar o primeiro, esse cara aqui, multiplicado pelos outros 4. Tá? Então, vamos fazer esse daqui vezes os outros 4, integrando na coordenada 2. Então, ó, esses estados são ortogonais, certo? A coordenada 1 não está integrada, é só a 2. Então, φ0 com φ0 está normalizado e dá 1. Tá? Então, esse com esse, então, o φ0, agora eu vou escrever explicitamente de x1 com o φ0 de x1, tá? Esse com esse, e a integral do φ0 de x2 módulo ao quadrado é 1, porque está normalizado. φ0 com φ1 é ortogonal, dá 0. φ0 com φ0, de novo, dá 1, é o mesmo estado, está normalizado. Então, sobra aqui, ó, φ01 estrela com... Estou escrevendo explicitamente aqui. φ01 estrela com o φ1 de x1, tá? Esse aqui integrou, e 0 com 1 deu 0 de novo, porque é ortogonal. Tá? E aí você vai fazendo isso termo a termo. Então, o φ1, 2, então esse, pensa sempre na coordenada 2. Né? Esse com esse dá 0, porque aqui é estado 1, aqui é estado 0. Aqui é estado 1, aqui é estado 1. Então, dá certo. Sobra isso aqui. 0, estado 1 com estado 0 dá 0, estado 1 com estado 1, sobra de novo. φ1 e x1. Tá aí, mesma coisa para os outros dois termos. Tá, então, se a gente vai fazendo essa coisa, dá esses termos todos aí, e se não me engano, eles simplificam, você vê que esse aqui é igual a esse, certo? É o mesmo termo, então vai dar um fator 2. Esse daqui também é igual a esse, vai dar um fator 2. E o resultado final, então você tem que somar todos esses caras aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui o resultado final, eu já escrevo aqui para vocês, para a gente não ficar calculando tudo. Deixa eu ver aqui. Se eu fiz essa conta certa, depois de você fazer todos os termos, isso aqui vai dar o seguinte, vai dar 1/2 de módulo quadrado de φ0 de x1 mais φ1 de x1 módulo quadrado. Tá? Então, dá módulo quadrado de φ0, que é esse termo com esse que a gente já calculou, vai dar um termo que é em módulo de φ1 ao quadrado, e tem esses termos cruzados, que a gente está obtendo pedaços dele por aqui. Tá? Deu para entender como é que eu estou fazendo aqui? Qual que é a conta? Deu.
É uma conta um pouco chata, porque tem um monte de índice, a gente tem que tomar um certo cuidado. Eu abrevei um pouco a anotação aqui, mas são esses 16 termos, né? Vários deles dão zero por ortogonalidade, outros dão iguais, e aí no fim a gente acaba condensando tudo e fica com essa expressãozinha aqui. Tá? Se for fazer a mesma a conta com a velocidade que ele pede, é só refazer isso aqui na representação de momentos. Né? Em vez de colocar aqui um x1 e x2, põe um P1 e um P2, repete a conta é idêntica. Né? Vai ficar φ barra de P1 mais φ1 barra de P1. Né? É a mesma conta, só trocando de representações. Tá? Professor, mas o fato das partículas não interagirem permite que você separe o estado em dois, né? Isso, então, exatamente. Então, o que acontece é o seguinte, isso pelo fato de não ter interação, então o estado do sistema é o produto dos estados de cada partícula. Se você tivesse um termo de interação aqui, isso já não vale. No entanto, né, esses estados aqui, esses estados produto, eles formam uma base. Né? Então, eles têm... aqui eles são ortogonais, eles resolvem a unidade e tudo mais. Então, se tiver uma interação entre x e y, você pode usar esses estados como uma base para tentar resolver o problema, mas os estados gerais não vão ser simplesmente dessa forma, eles vão envolver combinação linear de estados desse tipo, por exemplo. Né? Então, você pode escrever, se você tiver uma Hamiltoniana, se você tiver um H agora igual a H1 mais H2 mais, sei lá, x1 ao quadrado vezes x2 ao quadrado. Então, aqueles estados lá não são mais autoestados de H. Eles são autoestados de H1 e de H2, mas esse termo aqui complica tudo. Então, o que você pode fazer? Você fala, olha, eu vou supor que a minha função de onda desse problema completo pode ser expressa como aquilo forma uma base, eu posso expandir a função de onda, né, o autoestado de H na base φn1, φn2 e tentar achar esses coeficientes. Mas isso aqui vai ser complicado, vai ter um monte de coeficiente. Então, os estados do H vão ser coisas do tipo, sei lá, vai ter componente 00, vai ter a componente 1, né, vezes um coeficiente, vai ter um monte de coisa aqui. Você tem que achar esses coeficientes de forma que esse psi satisfaça a equação de alto valor. Então, você pode usar como uma base, mas elas, por si, não vão ser mais autofunções do problema. Só no caso desacoplado. Esse problema é que já está um pouco em cima da hora, eu tenho uma outra reunião daqui a alguns minutos, eu vou ter que parar, mas esse problema continua no problema 4. Tá? O problema 4 é uma continuação desse, então, se vocês quiserem tentar dar uma repassada nisso que eu fiz e resolver o problema 4, aí na próxima sexta-feira a gente continua, a gente pode fazer uma rápida passagem aqui e fazer uns problemas também mais ali para frente. Esses problemas são interessantes porque não envolvem diretamente a forma dos autoestados, né? Então a gente não precisa conhecer os detalhes dos autoestados para resolver. Tá, então eu acho que eu vou parar por aqui hoje. E aí, na sexta que vem, a gente continua e faz pelo menos mais uns 2 probleminhas aqui do capítulo 5. Alguma outra coisa aqui que não ficou muito clara, que vocês querem voltar e discutir? Não, nenhuma. Legal, então.